Olá, muito boa noite. Hoje é dia 7 de agosto de 2020, sexta-feira. Eu falo aqui de Curitiba, Paraná. Que bom estar assistindo esse vídeo. Dê aquele like, aquele joinha para o canal crescer. Se inscreva no canal aqui, o Fruto da Videira que você está assistindo agora. Eu quero falar muito rapidamente. Tem uma palavra que eu estou construindo ainda, que eu vou fazer sobre o povo que levou José, né? José do Egito, que ele foi vendido pelos irmãos. Mas eu estou construindo, estou pedindo sabedoria para Deus para fazer um bom vídeo para você ficar muito claro o teu entendimento. Mas eu vou falar sobre José do Egito numa outra formato aqui. Primeiro eu quero explicar para você o que é túnica. Túnica é um traje muito comum em várias culturas, etnias e em diversas partes do mundo, como no Oriente Médio, sendo ali a principal peça de vestuário árabe. Trata-se de uma espécie de vestido de manga comprida que se cobre o corpo inteiro. Então, quando eu falar sobre túnica aqui, eu tinha um entendimento errado. Eu achava que túnica, quando eu escutei a primeira vez essa palavra, algumas vezes que não me foi explicado, eu achei que era uma espécie de um cachecol colorido, mas não é, tá? Então, Gênesis 37, eu vou pular algumas partes para não ficar muito grande o vídeo, mas eu vou ser bem objetivo e incisivo. Versículo 3: Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos, e os odiaram. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiram mais lhe falar de maneira agradável. Gente, eu estou fazendo esse vídeo para cristão, tá? Eu vou escolher muito bem para quem que eu vou mandar, tá? Algumas pessoas eu mando pelo WhatsApp. Tem gente dentro das igrejas que elas não suportam. Deus, ele não ama mais um do que o outro, mas ele manda fazer uma túnica, quer dizer, uma posição no mundo espiritual, para que você faça algo dentro da obra dele. E tem gente, os teus irmãos em Cristo, tá? Que eles não aguentam, eles morrem de inveja e começam a odiar você. Então, pessoas de dentro da igreja que estão te perseguindo, não fique preocupado, não acho que é com você, não acho que é o diabo, às vezes mas muitas vezes é inveja, tá? É um sentimento humano. Às vezes o próprio pastor da igreja, ele não suporta, ele acha que, infelizmente, eu sempre falo isso, né, gente? Existem bons médicos, existem péssimos médicos. Existem bons policiais, existem policiais que não são tão bons assim. E existem pastores e existem mercenários. É a vida, entendeu? Porque a palavra diz, não sei o que eu estou falando, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário não. Então, eu vou pular para o 18 aqui. Nesse contexto aqui, eles foram lá cuidar do rebanho do seu pai, de Jacó, no caso de Israel, e o Jacó mandou que o José do Egito ele fosse atrás dos irmãos dele para ajudar eles a pastorear o rebanho. Daí no 18, ele tá vindo ali, né? Ele foi atrás dos irmãos dele, por ordem do pai dele, e eles olham lá no versículo 18 e falam assim: eles ouviram de longe, e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. Gente, quando você tem um ministério frutífero dentro da obra de Deus, eu não gosto de falar dentro da igreja, que parece que eu estou falando só sobre quatro paredes. As pessoas, até como eu falei, às vezes os teus próprios irmãos, os teus líderes que não estão no espírito, eles estão vendo de longe lá você chegar e eles tramam a tua morte. O que é a morte? Não é que literalmente eles vão matar você, mas eles vão criar situações, criar contendas que vai entristecer você, porque eu tive essa ideia, como todo mundo tem, que quando você entra numa igreja, todo mundo é gente boa, teoricamente teria que ser assim, né? Todo mundo é Jesus e todo mundo quer que a obra cresça, entendeu? E não é assim. A palavra diz que dentro de Israel nem todos são israelitas, quer dizer, nem todos que estão dentro da obra de Deus, eles querem que a obra cresça. Eu já falei uma vez, num contexto que eu não posso entrar em detalhes, falei para essa pessoa, falei, ó, tem Tobias e Sanbalates aqui dentro.
E essa pessoa não me ouviu e aconteceu que a igreja, ela diminuiu o tamanho. Ela quase fechou. Não fechou, acho que por misericórdia mesmo. Não posso entrar em detalhes para não expor ninguém, mas eu avisei. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é de Deus. Nem todo mundo está de terninho e entregando Santa Ceia. Quer dizer que essa pessoa realmente, às vezes você não quer fazer a obra, às vezes a pessoa quer se fazer na obra. Ela quer mostrar que ela é a grande mulher de Deus, que ela é o grande homem de Deus. Ele quer os ramos, ele quer os frutos para ele. As pessoas bater nas costas da pessoa e falar: Nossa, você é de Deus, um dia eu quero ser igual a você. E isso, gente, no reino é diferente. Você tem que diminuir, você tem que desaparecer para que Deus apareça. Você não é a estrela da obra, entenda isso. 19. E combinaram entre si. É sempre, no mínimo 2 estão confabulando para matar você, para matar teu ministério, tá? Nunca é um sozinho, entenda isso. Confabularam e combinaram entre si. Eis que vem se aproximando o sonhador mor, tirando sarro. Tudo que é mor na Bíblia é o maior. Copeiro mor, capitão mor, aqueles chamavam, apelidaram José de Tito de sonhador mor, porque ele teve um sonho em que os irmãos e o pai se prostravam perante eles. Eles acharam um absurdo. Eles falaram: capaz, como que a gente vai se prostrar perante você? Você é louco? Vinde, vamos matá-lo, jogá-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontece com os seus sonhos. Então você veja que é uma coisa interessante. A cisterna, gente, não é uma coisa ruim. O que é cisterna? Cisternas são como se fossem poços artesianos cavados no deserto, em que eles cavavam ali e saía água, porque eles precisavam disso. Tá? Não existia água encanada, você deve saber disso. Não existia Sanepar aqui no Paraná, como tem, né? Capta água, joga para o encanamento. Eles tinham que cavar poços, cisternas, para poder dar de beber para os animais, para os pastos e também para eles mesmos. Então, o que aconteceu? Vamos jogar numa cisterna qualquer. Quer dizer, eles não escolheram aonde iam jogar. Diremos que um animal feroz o devorou. Iam mentir para o pai dele. Mentiram. Veremos o que acontece com seus sonhos. Então, o que as pessoas que têm inveja de você, o que elas querem? Querem jogar você numa cisterna, num buraco, não interessa onde. Querem jogar teu nome no buraco, querem jogar a tua moral no buraco. Querem matar teus sonhos e ainda vão mentir. De repente você se decepciona, você não suporta, você sai daquele contexto onde você está sendo usado por Deus para fazer a obra e vão falar várias coisas, que você se desviou, vão falar um monte de mentiras, tá? Mas, gente, eu vou ser bem sincero, Deus está vendo tudo, tá? Você que está assistindo esse vídeo que a carapuça está servindo, você não pense que Deus não está vendo. Você que está confabulando aí para matar outras pessoas aí porque você é invejoso ou invejosa, cuidado. Cuidado porque o juízo vai vir sobre você. E eu não tenho temor nenhum de falar isso. 32. Em seguida, mandaram a túnica, entregaram ao seu pai com este recado: Eis que encontramos, vê se é ou não a túnica do seu filho. Jacó observou e afirmou: Certamente é a túnica do meu filho. Um animal selvagem os quartejou e o devorou. José foi trucidado. E para terminar aqui, daí diz que o Jacó ele chorou, né? 35. Todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: Não, é um luto que eu descerei a Sheol para que me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda do seu filho José. Quantas vezes, tá? Uma pessoa que era uma bênção, mas ela tinha sonhos, ela recebeu uma túnica, quer dizer, ela recebeu incumbências, ela recebeu trabalhos diferenciados para fazer dentro da obra de Deus. Estou falando dentro e fora das igrejas, tá? E os outros não suportaram de inveja. Os irmãos, deixa eu são os irmãos. Aqui, nesse contexto que nós vivemos hoje em dia, eu estou falando dos irmãos em Cristo, tá?
E nunca é um sozinho, é de 2 para cima. Mas cuidado, gente. Cuidado, porque daí depois teve uma reviravolta na vida desse menino aqui, porque ele não morreu, ele foi vendido para casa de Potifar e no final da história dele ele virou o governador do Egito. O governador no nosso contexto aqui é o governador de um estado, mas ali o Egito era a maior potência mundial daquela época. Ele só estava abaixo de Faraó. Então ele governou praticamente o planeta inteiro. A força bélica, né, militar do Egito era fantástica. E teve uma fome na terra e os irmãos tiveram que até subir até o Egito, né, para pedir, para comprar cereais, comprar comida, e deram de cara com José depois que ele já era um homem formado. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar sobre isso. Eu tenho ouvido muitas histórias de várias denominações, de pessoas que estão em cargo de liderança e elas estão matando os Josés que tem lá. Cuidado, você que se acha muito espiritual, você que se acha o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, você é pó e o pó você vai voltar. Desça do pedestal antes que você tome um atraso, tá? Só que como eu falei, esse vídeo é para cristão, esse vídeo é para líderes, tá? Que deixaram subir a cabeça, batendo no peito, eu sou o grande homem de Deus, eu sou um pastor, eu sou a diaconisa, não sei das quantas. Isso não é nada. A palavra diz que nós somos pobres, nu, miseráveis. Entendeu? Se Deus tirar a mão de cima de você por um segundo, o diabo dá uma rasteira em você que você nunca mais se levanta. Então cuidado. Não mate os sonhos do Josés. Aqueles que Deus escolheu, tá? De repente é aquela tiazinha que ninguém dá nada, que limpa a igreja, é aquela tiazinha que é da hora, que é da intercessão. De repente é aquele rapaz, aquela moça que foi levantada para cantar os louvores. E você fala, não, mas eu cantava, eu era o cantor mor, eu era, não sei como é que agora chegou aí faz 6 meses e tomou meu cargo. O cargo não é teu, primeiro que cargo não salva ninguém, você não tem cargo. O que você tem, o que você é servo. Se você não consegue entender isso, você não serve, você não está apto para fazer a obra de Deus. Vai estudar, vai se consagrar, vai se arrepender para depois se querer voltar para a obra. A obra que eu digo num contexto total, tá? A obra de Deus não é só você trabalhar numa igreja. Então, compartilhe esse vídeo. Aqui, se inscreva no canal O Fruto da Videira. E bola pra frente, gente, tá? Eu sei que é uma palavra um pouquinho pesada, mas eu tenho que falar aquilo que Deus, ele me instrui a falar, tá? Eu não tô aqui para agradar ninguém. Mas a palavra diz que às vezes uma palavra de exortação pode salvar a tua alma, né? Pode salvar você do lago de fogo e enxofre. Então não seja soberbo, não seja orgulhoso, não ache que você é o grande homem de Deus, que você é a grande mulher de Deus, porque foi por causa desse orgulho que Satanás caiu. Então é isso aí, Deus abençoe, em nome de Jesus, uma boa noite para todos e amém.